Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Grupo Vocales e a História de Jesus. Hoje a gente vai entender por que Jesus se batizou, já que o batismo era para lavar os pecados. Jesus tinha pecado? Polêmico, hein? Quando João Batista começou a pregar, muitas pessoas foram ao lugar onde ele pregava, ao deserto, na beira do Rio Jordão, na região da Judéia, que era longe de onde Jesus morava, já que Jesus morava na Galileia, outra região, interior do país. E isso mexeu com todo mundo, isso chamou a atenção do país todo. Essa movimentação grande de pessoas indo para o deserto, querendo conhecer João, querendo ouvir as mensagens de João Batista, ela acabou se espalhando não só entre os que ouviram a mensagem em si, mas entre os que estavam ali na região da Judéia, na região da Galileia, e tinham parentes, iam contando, o famoso boca a boca. Na base do boca a boca é que a notícia de que havia um profeta novo, que se vestia de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, estava pregando na beira do Rio Jordão e estava falando que o reino do Messias estava chegando. Quando essa notícia chegou para Jesus, que ainda estava lá na região da Galileia, uma região distante, região de interior, ele reconheceu que era o momento dele começar o trabalho dele, que era a hora dele se apresentar para o povo. O povo estava preparado finalmente, o povo estava atento para ouvir as mensagens espirituais. Não é que o povo agora estivesse mudado e totalmente convertido, mas que o povo agora pelo menos estava interessado em ouvir sobre verdades espirituais, e era isso que o Messias tinha para trazer. A pregação de João Batista, se arrependam porque está chegando o reino de Deus, preparou esse caminho. Por isso que Isaías fala que João era a voz que clamava no deserto, preparem um caminho reto para o Senhor. Nesse sentido, João tirou algumas coisas que estavam atrapalhando o caminho do Messias, a saber, a preocupação do povo com o dinheiro, a preocupação do povo com os romanos, a preocupação do povo com tantas outras coisas que eram supérfluas. Isso quer dizer que Jesus então ia achar um povo pronto? Não, mas João Batista pelo menos conseguiu introduzir a mensagem. A gente vai ver que no decorrer das pregações de Jesus, muita gente ainda está esperando essa luta contra os romanos, a riqueza, essa vingança do Messias. João não conseguiu lavar, vamos falar assim, lavar a forma de pensar deles. Ele conseguiu apenas chamar a atenção para um reino espiritual que também era importante. Reconhecendo esse chamado, então, Jesus sai de Nazaré, onde ele permaneceu até os 30 anos. Não há nenhuma base bíblica para a gente falar, dos 12 anos aos 30 Jesus foi, sei lá, para as montanhas aprender filosofia oriental. A gente sabe que existem teorias malucas assim, mas a Bíblia não apoia essas teorias. Aos 30 anos, pelo que a Bíblia diz, ele sai de Nazaré e vai para a região da Judéia, onde João Batista está ensinando e onde João Batista está batizando. E Jesus vai com um objetivo, ser batizado. E aí a gente tem uma dúvida importante. O batismo não é uma confissão de pecados? Uma confissão de arrependimento? De necessidade de ser lavado? Por que Jesus está indo se batizar? Ou Jesus cometeu pecado, ou existe algum outro significado nisso. A verdade é que quando Jesus chega perto de João Batista mesmo percebe isso. Tanto é que João diz assim, eu é que preciso ser batizado por você e você vem até mim? João quer se recusar a batizar Jesus, ele acha que não merece isso, pelo contrário, nas palavras dele, eu é que preciso ser batizado por você. Então o próprio João percebeu que Jesus não tinha pecado e que Jesus não precisava ser batizado. Essa é a indicação de que Jesus não estava indo lá para mostrar que ele era um pecador arrependido, ele estava indo lá por outro motivo. A história continua e está em Mateus 3, se você quiser acompanhar na tua Bíblia. Agora Jesus responde da seguinte maneira à afirmação de João Batista. Por enquanto, deixe que seja assim, porque me convém cumprir toda a justiça. Então Jesus não discordou de João. Jesus não disse, você que pensa, eu tenho pecado sim, eu preciso ser batizado. Não, ele disse, por enquanto, vamos deixar assim. Ou seja, Jesus reconhece que ele não precisa de batismo e que ele poderia batizar João.
mas Jesus diz: me convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus fala em cumprir toda a justiça, ele está falando de cumprir as justas ordens de Deus. Ele está dizendo que Deus planejou que aquilo aconteça daquela forma e que ele vai cumprir como plano de Deus o batismo. Nesse sentido, nós podemos entender que o batismo de Jesus é um grande exemplo para nós, porque ele está dizendo que era plano de Deus que Jesus se batizasse. Jesus era Deus, Jesus não tinha pecado, era o Filho de Deus tornado ser humano. Imagine então o quanto nós precisamos do batismo. Ao dizer que o batismo era plano de Deus, Jesus estende o batismo como uma necessidade para mim e para você, como uma confissão dos nossos pecados, da necessidade de arrependimento e da necessidade de salvação. Mais do que isso, o batismo marcou o início do trabalho público de Jesus. Assim que Jesus saiu da água depois de ser batizado por João, o livro de Lucas, no capítulo 3, diz que ele se ajoelhou à beira do Jordão e começou uma oração. Ele não está orando por ele está orando pelo trabalho que ele tem para fazer. Ele está orando pelas pessoas com quem ele vai lidar. São pessoas que, embora tenham ouvido a mensagem de João Batista, continuam em sua maioria cegas pelos ganhos financeiros, pelas questões materiais, pelos benefícios que procuram. São pessoas que vão esperar, na maior parte do tempo, que o Messias seja rei e que traga algum benefício para eles como nação. Dessa forma, Jesus sabe que o coração deles não está pronto para receber a mensagem de Deus. Afinal, a mensagem que Deus tem para transmitir a partir de Jesus, ou usando Jesus, é uma mensagem de arrependimento, de salvação, de confissão de pecados, de um novo reino espiritual. Então Jesus se ajoelha à beira do Jordão e pede, ora de coração, para que os olhos das pessoas sejam abertos, que elas possam ver de verdade o que Deus quer mostrar para elas. E nisso, os céus se abrem e desce do céu uma luz. E essa luz tem o formato de uma pomba. A pomba é um símbolo da mansidão e da humildade na Bíblia. Além disso, se pensarmos na história de Noé, lá atrás, no Gênesis, depois do dilúvio, nós vamos nos lembrar daquela imagem famosa de uma pomba com um raminho de oliveira no bico. Agora, essa luz, que tem o formato de pomba, desce sobre a cabeça de Jesus. É o Espírito Santo, manifestado visivelmente para que todos possam perceber, entrando em Jesus. Jesus não tinha Espírito Santo antes? Tinha. O Espírito Santo não trabalha conosco todos os dias? Trabalha. Neste momento, Jesus recebe então a plenitude do Espírito Santo. Veja a importância do batismo. Ela marca o início do trabalho de Jesus e o momento em que ele recebe o Espírito Santo de forma plena. Agora, o céu se abre e uma voz fala de lá: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As palavras dirigidas a Jesus vêm do próprio trono de Deus. E eu tenho uma boa notícia. Elas não são só para Jesus, elas também são para você. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz em Efésios 3 que Jesus não se envergonha de chamar você de irmão. Já pensou que você é um irmão de Jesus? Assim somos também filhos de Deus. E se aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus também olha para a gente e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer ou de quem eu me orgulho. Não porque nós merecemos esse orgulho, mas porque o nosso irmão mais velho é também o nosso intercessor diante de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga um homem cheio de pecados ou uma mulher cheia de dificuldades e fraquezas. Ele enxerga o sangue do Filho dele, o Filho que Ele ama. 1 João 2,1 nos lembra: se porventura nós pecarmos, temos um advogado, um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Às vezes você se sente perdido. Às vezes você sente que tudo é tão difícil, que as coisas não dão certo para você, que Deus não se importa. Eu tenho uma boa notícia para você. Nada está perdido. Você tem um irmão mais velho. Esse irmão mais velho é o queridinho de Deus. É o nosso intercessor, é o nosso advogado. Assim, veja que grande amor Deus tem nos demonstrado, chamando a nós e adotando-nos como seus filhos. Você gostou desse vídeo? Foi importante para você? Para mim foi muito importante estar falando com você, dividindo com você um pouco da história de Jesus e de como Deus nos ama. Então, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, se inscreve no nosso canal e segue a gente. A gente continua com a história de Jesus, falando a respeito da tentação. Não perca!